Bom dia, alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus Cristo. Como é bom começar o dia adorando ao Senhor. Bom seria se toda manhã pudesse ser algo assim, já pensou? Um constante retiro, né? A igreja sempre junta, mas um dia, na glória do Senhor, estaremos ali adorando ao Senhor desta forma. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nós temos estudado nos domingos pela manhã. E o livro começa com a assunção do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos, Jesus vai aos céus e fica lá. E está lá, sentado à destra do Pai, governando todas as coisas com o Pai e com o Espírito Santo. E é interessante que o Senhor deixou na terra a igreja para cuidar da obra de Jesus Cristo. Isso é um negócio incrível, um negócio fantástico, um negócio maravilhoso e admirável, porque quando você olha para a igreja, você deve ver a continuação da obra de Jesus Cristo. O que é que eu vim fazer hoje na igreja? Continuar a obra de Jesus Cristo, pregar o evangelho de Jesus Cristo, adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre Jesus é o foco da igreja. Estamos estudando 1 Coríntios à noite, nós observamos que Jesus Cristo é a solução para o problema da igreja de Corinto. Ele é o fundamento. E observando agora de manhã, a igreja é a continuidade da obra de Jesus. Por isso que existe a figura do corpo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. O corpo faz os movimentos, leva a cabeça, digamos assim, o corpo age, as mãos produzem, os pés caminham, mas a mentalidade é a de Jesus Cristo. A mente da igreja é a do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar estudando Atos capítulo 15, porque aqui temos um modelo maravilhoso para a igreja de Jesus, onde a igreja vai resolver problemas doutrinários. Mais uma vez, a gente sempre tem repetido isso. Por que nós temos vários tipos de igreja? Batista, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus e outras. E temos grupos, né? Pentecostal, conservadores, neopentecostais e todo tipo de igreja. Igreja da prosperidade, igreja da libertação. Por que existem esses grupos de igreja? Igrejas emergentes. Por quê? Divergências de doutrinas. Além disso, existem as seitas. Adventismo do sétimo dia, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, são seitas do cristianismo, dentre outras. Essas são as mais conhecidas, né? Tem muitas outras aí, certo? Então, por que existem seitas do cristianismo também? Igreja Romana, Católica Romana, é uma seita do cristianismo também. Por que existem? Divergências doutrinárias. E a igreja tem que aprender a resolver essas questões. Em Atos 15, que nós estamos estudando, a igreja resolveu um grande conflito que poderia ter mudado toda a história da igreja se não tivesse sido resolvido aqui. E parece fácil o texto que nós vamos estudar hoje, nem sei se vamos conseguir ver tudo hoje, mas parece fácil, mas não é tão fácil assim. A gente vai perceber que não foi tão fácil assim, melhor dizendo. Então, a igreja resolvendo problemas doutrinários é o que a gente vê no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Os concílios devem ser instalados para resolver problemas doutrinários. Hoje, a igreja do Senhor Jesus não tem mais concílios, esse é um nome até, né, do período medieval para cá, mas a igreja não tem mais essas reuniões. A igreja local se reúne e decide ela mesma, devido à tamanha fragmentação da igreja cristã nos dias de hoje, mas parecido com isso acontece nas associações de igrejas, que não definem nada. As associações de igreja não definem nada para a igreja. Quer dizer, elas definem, mas não é autoritativo. Nenhuma igreja deve ou é obrigada a seguir as determinações de uma associação de igrejas. Não é obrigado. A igreja local define suas coisas nas assembleias. Nas nossas assembleias aqui é que nós definimos as questões da nossa igreja, porque isso é bíblico.
As associações de igreja, elas funcionam para manter a comunhão das igrejas, né, do mesmo sistema doutrinário, né, da mesma doutrina, e também para orientar as igrejas em algumas questões. Perigos doutrinários, situações complexas, as associações orientam, mas não quer dizer que elas acertam em tudo. Estou deixando isso claro porque uma associação não é a mesma coisa que o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi instalado lá em Jerusalém, numa igreja que era considerada uma igreja importante, porque os apóstolos ainda estavam vivos, estavam lá. E depois foi enviado, a gente vai ver, cartas das decisões dessa reunião naquela igreja, para que as outras igrejas seguissem a determinação. Então vamos ler Atos 15, do verso 6 em diante, e depois vamos observar alguns princípios maravilhosos aqui. Atos 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então vamos ler até aqui. Aqui nós encontramos o parecer de Pedro. Nós queremos ver nesses textos do capítulo 15 que a igreja ela tem plena capacidade para resolver seus problemas doutrinários. Veja bem, são problemas doutrinários. E a questão aqui do verso 6, nós estudamos domingo passado. Depois da primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, surgiram irmãos judeus, cristãos, convertidos a Jesus Cristo, pregando um evangelho diferente do que estava sendo pregado. Eram irmãos, a gente não duvida que eram irmãos, pelo menos o texto, em nenhum momento, o texto do capítulo 15, duvida que eles eram irmãos. Pelo contrário, diz que eram fariseus, sim, mas da igreja, que surgiram dentre nós, né? Em nenhum momento aqui ele vai dizer que eles não eram irmãos. Então a gente segue o texto. Fariseus, crentes, começaram a pregar uma outra doutrina, com relação à salvação. Salvação é por Jesus Cristo, mas tem que se circuncidar, mas tem que guardar a lei de Moisés. Isso por quê? Explicamos também no culto passado, domingo passado, porque eles não conseguiram se desvincular da lei de Moisés, até porque eles tinham uma tradição muito forte dentro da guarda da Torá, dos 5 primeiros livros da lei, eles não conseguiam tirar aquilo da mente deles. E não é que deveria rejeitar toda a lei de Moisés, mas certos princípios realmente deveriam caducar. Lemos isso também lá em Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 10, trata da caducidade da lei. Só para você ver um exemplo disso, para aqueles judeus do primeiro século do Novo Testamento, você sabe qual era o ápice da espiritualidade e da santidade? Era o profeta Daniel. E o que é que Daniel fez? Só comia verduras, legumes lá na Babilônia. Então, para eles, seguir a lei de Levítico, capítulo 11, à luz do testemunho de Daniel, era o modelo de santidade. Então, eles queriam levar esse mesmo modelo de santidade para a igreja, composta por gregos e romanos. Mas não era mais necessário isso. Então, esses eram os conflitos da igreja naquela época. Hoje, nós temos conflitos parecidos. Por exemplo, alguns, talvez mais antigos, acham que santidade é usar uma Bíblia de papel. Certo? E será que é? Mas talvez seja mais prático usar uma Bíblia digital, que é mais prático, leva para todo canto e tal. Então, onde há pecado aí? Então, não é pecado você usar uma Bíblia de papel, nem uma Bíblia digital. Como eu falei, né? Pecado é você usar seu celular na hora do culto para ver redes sociais, ficar se comunicando. Aí é pecado. Você está desviando o foco
desse momento de adoração ao Senhor. Mas bem, os judeus então estavam dizendo, tem que guardar a lei de Moisés, tem que se circuncidar. Essa era a questão. E por que isso era um problema? Porque a salvação somente pela fé estava se tornando, na pregação deles, uma salvação por obras. Isso é um grande problema, isso não pode existir dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E então, verso 7, Atos 15, 7, nós observamos que houve grande debate, não foi um pequeno debate. E antes de continuar, deixe-me só dizer que a gente está estudando o primeiro de 3 aspectos importantes nesse texto. O Espírito Santo vai legitimar a salvação pela graça. Então, esse é o ponto central aqui. O Espírito Santo de Deus vai legitimar a salvação pela graça. E aqui houve grande debate. Antes de Pedro falar, você vê logo no verso 7, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Aqui, a gente tem que imaginar o que estava acontecendo. Certo? Os versos anteriores, o verso 6, diz que os apóstolos e os pastores, que são os presbíteros, se reuniram para examinar a questão. Essa reunião foi separada. Certo? Essa reunião foi separada. Os apóstolos presentes e os pastores da igreja de Jerusalém. Paulo e Barnabé nem estavam aqui. Paulo e Barnabé, talvez Barnabé, mas Paulo certamente não. Pastores de Jerusalém e apóstolos. E eles sentaram e conversaram, examinando a questão. Quais os problemas? Quais as dificuldades? É bíblico? Não é bíblico? Vamos examinar o que Jesus falou, né? Quais escritos eles já tinham inspirados por Deus. E eles foram conversando e orando. Depois disso, no verso 7, já é outro momento. Porque Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, você vai perceber na sequência que Pedro não está falando só para os apóstolos e pastores da igreja de Jerusalém. Pedro agora, ele está falando para uma multidão. Olha o que diz lá no verso 12, Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E no verso 22, diz assim, então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja. Então, a partir do verso 7, não tem só apóstolos e presbíteros, que são os pastores, agora tem toda a igreja, junto com apóstolos, pastores e missionários, que é o grupo de Paulo e Barnabé, e toda a igreja de Jerusalém reunida. Isso é muito importante entender o que estava acontecendo aqui. E nós vamos ver na sequência a estrutura do texto de Atos, a partir de Atos 15, 6, 3 grandes discursos, grandes no sentido de importantes. Primeiro fala Pedro. Por quê? É o chefe dos apóstolos. Pedro fala representando os apóstolos. Depois fala Barnabé e Paulo, representando os missionários. Em terceiro fala Tiago. Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. Quem dos 3 você acha que era mais importante aqui? Pode falar. Sugestão. Quem? Tiago. Tiago era mais importante do que o próprio apóstolo Pedro. Por quê? Porque ele deu a palavra final e a palavra dele foi a que prevaleceu. Os 3 discursos não foram falados ao acaso. Eles já combinaram os discursos antes, certo? Na reunião deles. Isso não foi falado na hora, assim, despreparadamente. Eles fizeram rascunho. Eu imagino, né? Porque tem citação de texto bíblico e tem argumentação para mostrar que não é necessário obrigar os crentes gentios, gregos e romanos, a se circuncidar e a guardar a lei de Moisés para serem considerados salvos em Jesus Cristo. Então, esse era o tópico. Eles tinham que defender essa verdade, porque toda a igreja, até o dia de hoje, dependia desta defesa aqui. Um dia, a nossa igreja é uma igreja pequena, comparado ao evento que aconteceu aqui em Jerusalém. Era uma igreja de mais de, mesmo depois da perseguição, era uma igreja de mais de 6 mil membros. Por quê? Porque muitos voltaram também para Jerusalém.
Era uma igreja grande, veja que o termo aqui é multidão, a multidão silenciou, então era muita gente, não era pouca gente, e foi fundamental para que a igreja tivesse uma sã doutrina. Irmãos, uma igreja sem uma doutrina correta e bíblica não é uma igreja. É uma associação de religiosos. É só o que tem no mundo todo, né? Grupos de religiosos defendendo suas ideias. Tudo bem, isso aí tem a rodo. Agora, igreja bíblica que vive pela palavra de Deus, cada vez está diminuindo mais. São poucas no mundo, que você bota no cenário mundial, são poucas, que prezam realmente, vamos seguir o que Jesus ensinou, o que a Bíblia diz, sem conflitos de interesses. Então, isso está diminuindo. Então, a ideia aqui é que houver esses três discursos. Pedro, Barnabé, assessorado por Paulo, Barnabé ainda era o líder da missão, e Tiago. Nós vamos estudar hoje só a fala de Pedro. Lembrando, eles tiveram a reunião antes, e eles combinaram os argumentos que eles iriam apresentar para defender a sã doutrina. Um dia nossa igreja pode vir a passar por isso. E a ideia desse texto é, eu como crente em Jesus, estou habilitado a defender a doutrina na minha igreja, no dia em que, sei lá, um pastor herege ou um irmão que está defendendo um absurdo tenta se levantar contra o evangelho de Jesus. Eu estou habilitado para falar, eu estou habilitado para votar aquilo que vai ser correto, entendem? Isso é muito, muito, extremamente importante, porque senão uma igreja saudável e bíblica que prega o evangelho, glorifica Deus e que auxilia na vida de muitas pessoas, ela pode perder o seu caráter de igreja e pode ficar até lotada, mas pode perder a essência do evangelho. Essa era a luta aqui nessa reunião. E esses três líderes, Pedro, Barnabé e Tiago, eles tinham que defender a doutrina correta. Certo? E poderia dar errado. E tinha tudo para dar errado, nós vamos observar no texto bíblico. Então, no verso 7 ainda, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. A gente sempre aprendeu que Pedro é o apóstolo dos judeus, não é verdade? E que Paulo é o apóstolo dos gentios. Está errado? Não. Mas não quer dizer que Pedro não podia evangelizar um gentio. E não quer dizer que Paulo não podia evangelizar um judeu. Era questão de foco e ministério. O livro de Atos, ele também é chamado Atos de Pedro e Paulo. É outro título do livro de Atos dos Apóstolos. Porque até o capítulo 10 é Pedro. Capítulo 11 em diante, a figura é o apóstolo Paulo. Mas a ideia aqui é que Pedro está dizendo: Deus me escolheu. Eu fui escolhido por Deus. Isso aqui reivindicando o apostolado. Ninguém duvidava do apostolado de Pedro. E eu evangelizei os gentios. Quem foi o grande nome aqui que Pedro evangelizou? A gente já estudou no livro de Atos? Cornélio. Né? Ele queria evangelizar Cornélio? Não queria. Se Pedro não tivesse passado por aquela experiência, talvez ele não tivesse defendido aqui uma salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Percebe como não foi tão fácil essa decisão? Toda a história de Pedro ali, tudo que ele viveu, foi importante para que ele fizesse esse discurso, resumido aqui por Lucas, claro, mas inspirado pelo Espírito Santo, para que a igreja mantivesse firme na doutrina da salvação, somente pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E então, Pedro reivindica: sou apóstolo e preguei o evangelho aos gentios. E aqui ele estava falando de quem? Obviamente de Cornélio. Antes de entrar na própria argumentação de Pedro, daqui por diante, é interessante nós fazermos aqui só um parêntese para compreender a importância desse texto de Atos 15 para a nossa igreja, para todas as igrejas. Esse texto trata de um tema fundamental: o congregacionalismo. Nós somos uma igreja congregacional. O que significa isso? O sistema de governo da igreja tem que passar pelas decisões da igreja. Um pastor sozinho não pode decidir as coisas da igreja. Isso é muito importante. A igreja vota.
É claro que a igreja pode ter assembleia todo domingo para votar cada detalhe, como vamos votar trocar essa lâmpada, vamos votar trocar a grama. Isso pode acontecer. Só que a gente ia deixar de viver só por essas questões pequenas. Então, a igreja moderna decidiu, nas suas assembleias, decidir as coisas maiores. E é o que a gente faz nas nossas assembleias. E as coisas menores, a igreja delegou a setores da própria igreja, aos coordenadores, né, aos pastores, para tomar decisões que já são decisões que a igreja quer que sejam tomadas. Eu, como pastor, sei que a nossa igreja tem uma orientação, não vou tomar uma decisão diferente do que a igreja gosta e quer, porque eu tenho uma cabeça diferente da igreja. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir a orientação da igreja, sendo essa orientação boa e bíblica. Entendem isso? Acontece muito em algumas igrejas, pastores chegarem, ver a igreja num caminho que não é errado, e o pastor pensa de outra forma, eu vou botar a igreja no meu caminho, que também não é errado. São dois caminhos, nenhum dos dois é errado. Problema, isso vai dar muito desastre, porque uma igreja que está lá há 50 anos ou mais tem uma cultura de ser, não é verdade? E aí o pastor quer adequar ao jeito dele. É o grande erro de muitos pastores, que estragam as igrejas, prejudicam a sua própria vida, ficam frustrados e tristes e até depressivos, porque se sentem fracassados. Mas, na verdade, é porque não respeitaram a orientação da igreja. Porque a igreja é quem deve guiar o seu estilo de ser, contanto que não seja pecado. Sendo pecado, é outra história, certo? Sendo pecado, é outra história. O texto de Atos 15 possui fortes argumentos sobre o congregacionalismo. Existem 3 sistemas gerais de governo de igreja. O episcopal, Igreja Católica Apostólica Romana, certo? O presbiteriano, das igrejas, obviamente, presbiterianas. E o congregacional, que é o que as igrejas batistas seguem, que nós entendemos que é mais bíblico. No sistema episcopal, tem uma pessoa que manda em tudo de cima para baixo, certo? E todo mundo tem que obedecer e pronto. Algumas igrejas pentecostais ficam nesse sistema meio que episcopal, porque tem um líder da igreja que manda em tudo. O pastor errou aqui, é o líder supremo, diz, tira o pastor aqui, bota lá no interior, pega o pastor dali, joga para cá, faz assim, ajeita aqui, vende aquilo. É esse aqui que manda em tudo, né? E acaba sendo um tipo meio episcopal. E o estilo presbiteriano é porque existe um corpo de pessoas que administra a igreja chamada presbitério. E esse corpo de pessoas, muitas vezes, não está composto pelo pastor. É um grupo que manda na igreja, determina as coisas, não há assembleia. Nenhum dos dois sistemas há assembleia. Algumas igrejas presbiterianas possuem assembleia, sim, mas para decidir questões muito gerais. Eles vão ver, por exemplo, o relatório financeiro uma vez no ano, e nem tem muita opção de escolha ou de dizer nada sobre aquilo. Então, realmente... E também tem um sistema onde há um conselho superior, chama Supremo Conselho, pensando aqui no Brasil, e esse conselho delibera de cima para baixo também. Não é uma pessoa, é um grupo. No sistema congregacional, é a igreja que tem que votar e decidir. Nas nossas assembleias, nós não temos nem 50% da igreja reunida. Na última reformulação do estatuto, depois de 30 minutos, a assembleia, com qualquer quórum, em segunda chamada, decide o que quiser. Você que não veio para a assembleia da sua igreja, cuidado. Pode acontecer um dia em que você vai vir para a igreja e ela não vai mais estar aqui. Vendemos o prédio. Compramos outro terreno. E ninguém me avisou, não veio para a assembleia. Ah, mas eu acho injusto. Não é. Você está errado. Não vem para a assembleia da sua igreja. Não participa da leitura dos relatórios financeiros. Não interage com os problemas da sua igreja. Um dia, vamos vender o prédio. Isso não é uma ameaça. Isso é uma brincadeira. Mas é para aprender.
vende-se o prédio. Ninguém me falou nada. Pois é, quem vendeu o prédio? 10 irmãos que vieram para a Assembleia. E o pastor botou na cabeça de vender o prédio. Tinha 10 irmãos aqui, esperar 30 minutos. Segunda chamada, irmãos. Querem vender o prédio? Quem está a favor? Todo mundo a favor? Alguém contrário? Ninguém contrário. 10 irmãos. 10 irmãos. Aí, secretária, Rosária. Anotou aí, fez a ata. Irmãos, vamos logo aprovar essa ata para facilitar o negócio, para não dar problema no futuro. Aprova logo a ata. Acabou-se. Pode chorar o que for, o prédio vai ser vendido. Porque a igreja, você não veio para a Assembleia. Certo? Isso acontece num condomínio, não é verdade? Reunião de condomínio. Você não foi para reunião de condomínio? Eu nunca fui para uma reunião de condomínio. Nunca, literalmente, nunca fui para uma reunião de condomínio. Mas também nunca perdi a Assembleia da Igreja, até porque eu sou pastor. Eu acho que teve uma que eu não vim, ou duas. Mas a verdade é que isso é muito importante, irmãos, porque as assembleias são tranquilas, graças a Deus. Mas, vez por outra, se decidem assuntos muito importantes. Né? Em breve, a gente vai trazer um assunto para aprovar uma reforma grande aqui na igreja. A igreja tem sido avisada há vários meses sobre essas reformas, e projeto já foi passado. Aí você vai chegar depois e vai dizer, eu não sabia do projeto, eu nem opinei, não sei o quê. Bem, fica difícil, né? Então, pense nisso, mas a igreja, o modelo bíblico, é o sistema congregacional. É perfeito? É porque está na Bíblia. Mas não é porque o ser humano é pecador, certo? O ser humano é pecador e nós podemos, obviamente, não administrar bem as coisas de Deus. Mas o sistema é perfeito. Por quê? Porque ele preserva a igreja, né, de totalitarismo, de absurdos que a gente vê hoje. E está se acabando. Sistema de igreja com assembleia, relatórios financeiros, né, novos membros testemunhando, reformar a igreja. Tem que passar pela igreja? Tem gente que acha isso um absurdo hoje nas igrejas. É o pastor que determina o que é que reforma, corta, vende e tal. É assim hoje, nas igrejas aí, né? Mas nas igrejas congregacionais batistas, né? Congregacionais, não é dessa forma. É democrático, mas você tem que se envolver com as coisas da sua igreja. Você tem que olhar, vixe, essa lâmpada está queimada, eu vou avisar o Bruno para ele ajeitar aqui, que é o responsável para ir atrás dessas coisas. Você tem que ir atrás dessas coisas. Não, uma sala está suja, uma sala está feia, um negócio está esculhambado ali. Você tem que ir atrás dessas coisas, porque a igreja é sua, é dos seus filhos, dos seus netos, dos futuros crentes que vão estar aqui nesta igreja. E lembrando, outro parênteses, muitos parênteses na mensagem de hoje, ano que vem, a nossa igreja faz 60 anos. É ano que vem. Ela faz 60 anos. Então, nós já queremos começar, já estamos planejando, né, e vamos começar os planejamentos de 60 anos de aniversário desta igreja plantada aqui para levar o evangelho aos perdidos. Né? Dos 60 anos para cá, né, quantos estão? A igreja vai mudando. Você faz parte da história dessa igreja. Eu sou novo na história desta igreja, e essa história tem muitos capítulos. As pessoas mais antigas conhecem muito do que se passou aqui. Então, isso é importante, nós estarmos lembrando de como a obra do Senhor caminha. Futuramente, serão nossos filhos e outros irmãos. E nós temos que orar e batalhar pela fé para que esta igreja continue firmada na palavra de Deus. Ela pode não ter muitas coisas, ela pode não ter muito glamour, e nem queremos. Ela tem que ter a Escritura, ela tem que ter a devoção a Deus, ela tem que ter Jesus Cristo como centro, ela tem que ter crentes que oram, ela tem que ter uma visão missionária ativa. É o que a igreja tem que ter. O resto é acidental ou é acessório, não é o mais importante. E tem muitos argumentos, né? A gente citou alguns aqui, argumentos sobre o congregacionalismo, e 2 versículos que a gente já leu, mas vamos ler de novo, é Atos 15, verso 12, que diz assim: e toda a multidão silenciou. Então estava lá Paulo e Barnabé argumentando, a multidão se calou e ouviu. Então tinha uma multidão ali. Para que aquela multidão estava ali? Só para decorar? Não, eles iam tomar uma decisão. E olha no verso 22 de novo.
Então, Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Então, Tiago deu uma solução ao problema. Os apóstolos gostaram dessa solução, eles já tinham conversado antes. Os pastores gostaram dessa solução, eles já tinham conversado antes. Agora faltava a igreja. E toda a igreja, toda. Talvez não foi unânime, mas talvez a grande maioria da igreja também gostou da posição de Tiago. E a partir daí eles mandaram as cartas dizendo o que é que as igrejas deveriam fazer. Entendeu como é o sistema? A nossa igreja na modernidade, ela tenta refletir esse mesmo sistema congregacional. Por isso que tem as reuniões do conselho, dos conselhos, e traz os assuntos para a igreja. E a igreja, ela vai achar que é bom o que o conselho trouxe, ou ela vai reprovar o que o conselho trouxe. E a igreja tem que ter a mente na Bíblia. Cada crente tem que estar ligado na Escritura. Porque você pode, por falta do conhecimento bíblico ou falta de vida de oração, você pode dar um voto errado e prejudicar toda uma igreja. Digamos que está lá 50-50, falta o seu voto. Você votou, não quero. Pronto. Simples. Não vai ser posto adiante essa resolução do conselho, porque a igreja votou não e o seu voto foi decisivo, certo? Temos, então, que ter esse entendimento de igreja. É nesse sentido que nós falamos que a igreja, ela não é de uma pessoa só. A igreja somos todos nós aqui, e todo esse patrimônio aqui é desta igreja reunida, obviamente é de Deus, e a igreja administra, então nós temos que ter isso em mente. E esse texto é fundamental para ter esse conhecimento. Agora, a gente vai propriamente para a argumentação de Pedro, depois desses ensinos, porque são fundamentais ao sistema de governo da igreja, que é o congregacional. A argumentação de Pedro é muito simples. O Espírito Santo agiu, e assim como nos converteu, desceu sobre nós, nos batizou lá em Atos 2, também desceu sobre Cornélio e os romanos lá em Atos 10. Então, Pedro diz, para mim, isso é suficiente para entender que os gentios têm a mesma igualdade no que se refere à salvação em Jesus Cristo que nós. E que eles não precisam guardar a lei de Moisés para serem salvos como nós, judeus, somos salvos. Então, o argumento de Pedro foi um argumento do Espírito Santo. Poderíamos chamar de argumento pneumatológico, que vem da palavra pneuma, de onde vem a nossa palavra pneu, de carro, mas que se refere ao vento, ao Espírito Santo de Deus. Olha o verso 7 de novo. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. E aqui ele está falando de Cornélio. Verso 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E aqui, isso é incrível como o livro de Atos ele está entrelaçado. Vocês lembram que nós estudamos vários domingos atrás, meses atrás, que o Espírito Santo ele desceu de modo sobrenatural em 4 momentos do livro de Atos dos Apóstolos. Somente nesses 4 momentos. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Atos 2, o Espírito Santo desceu aos judeus em Jerusalém. Em Atos 8, o Espírito Santo desceu aos samaritanos. Em Atos 10, o Espírito Santo desceu aos romanos. E em Atos 19, o Espírito Santo desceu aos gregos. Por que só aconteceu esses 4 eventos e não aconteceu outros eventos de descida do Espírito Santo nessas categorias? Que categorias? Falando em línguas, né? Algo assim sobrenatural no sentido de arrebatador, né? Algo assim que chamou a atenção. Então, por que isso aconteceu nesses 4 momentos e não aparece mais isso no resto do Novo Testamento? Por que quando você se converteu, você não falou em línguas?
Por que que quando o carcereiro, Lídia e outros convertidos do livro de Atos dos Apóstolos aqui, não falaram em línguas e nem receberam o Espírito Santo de modo sobrenatural, como aconteceu em Atos 2, 8, 10 e 19? Por quê? Porque, na verdade, esses 4 momentos que o Espírito Santo desce e os recém-convertidos falam em línguas, não é língua estranha, línguas, idiomas de outros povos, era para marcar de uma maneira visível que o Espírito Santo de Deus não habita mais no templo em Jerusalém, como no Antigo Testamento, mas que agora ele habita no templo de carne, que são os crentes em Jesus. Isso tinha que ficar marcado, claro, na vida das pessoas. Outra marca foi o véu do templo se rasgando. Não há mais distinção do santo lugar para o santíssimo lugar. Hoje, nós, crentes, somos o santíssimo lugar. Deus, o Espírito de Deus habita em nós. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Nós somos o tabernáculo. Entendem a grandiosidade da nossa salvação? Entende? Quem é você nessa terra? Quem é você nessa terra? Você não é só um frequentador de igreja. Você não é só um batista. Você não é só um religioso. Você é um representante do Criador do céu e da terra aqui nesta terra. É um sacerdote, é um peregrino. Você está representando Jesus Cristo todo dia, todo instante, todo momento. Esses somos nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso foi usado aqui na argumentação de Pedro, porque ele disse, o Espírito Santo desceu lá em nós, em Jerusalém, e desceu também em Cornélio, em Atos 10. Então, o Senhor preparou tudo isso, porque ele sabia que os judeus não iam querer se desvincular da lei de Moisés tão facilmente. Tinham que ter provas claras, e a prova foi a descida do Espírito Santo. E essa é a argumentação de Pedro. Olha lá, Atos 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha lá em Atos 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Pessoas que eram gentios de outros povos e até judeus que moravam fora de Jerusalém. Então, esse foi o milagre do dom de línguas perceptível a olho nu ali, quando pela primeira vez o Espírito Santo desceu. A terceira vez da descida do Espírito Santo foi em Atos 10. Cornélio foi evangelizado por Pedro. Lembra dessa história? Pedro nem queria ir. Pedro era ainda um tanto preconceituoso, né? Pregar o evangelho para um gentio, um romano. Não, isso é sagrado só para as pessoas que descendem de Abraão. E então, olha Atos 10, verso 44. Pedro foi, Deus mandou uma visão, o Espírito Santo praticamente obrigou aí. Olha Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas, pregando o evangelho ali, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Acho interessante o verbo, caiu. Parece uma chuva, de uma vez, né? Que a gente vê aqui, tá o solzão, de repente, chuva. O Espírito Santo cai e eles começam a falar em outras línguas. E o verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, olha como eles foram importantes, esses homens, fiéis da circuncisão, crentes, eram crentes, mas ligados à circuncisão, o judaísmo mais forte, que certamente esses aqui que vieram com Pedro lá para Cornélio, também estavam em Atos 15, nessa assembleia no Concílio de Jerusalém. Eles eram testemunhas visuais de que o Espírito desceu sobre aqueles romanos convertidos. Então, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas
e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Eu estou lendo Atos 10, 47, agora 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Esse foi o argumento de Pedro. Cornélio é gentil, recebeu o Espírito Santo sem ser circuncidado, sem observar a lei de Moisés. Então por que agora a gente tem que aprovar, deixar aqui que os membros das igrejas, e aqui tinha muito a ver com a membresia das igrejas, os gentios, membros das igrejas, sejam circuncidados? Imagine se eles não tivessem convencido a igreja de Jerusalém. O que iria acontecer? Todos os gentios convertidos, até hoje, nós teríamos homens que nos circuncidaram. Até hoje. Você se converteu com 30 anos de idade. Ok, em vez do vai ter o batismo, mas tem a circuncisão também. Seria lei para nós até hoje. Graças a Deus, isso não passou. E Atos 15, verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Atos 15, verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Não houve distinção. Judeu creu, o Espírito Santo foi derramado. Gentil creu, romano, o Espírito Santo foi derramado. Não há distinção. Então, Deus purificou o coração dos dois. Novo nascimento para os dois. Por que tem que ter circuncisão? Por que tem que guardar a lei de Moisés? Então, é nesse sentido que a lei de Moisés caduca nesses princípios aqui. E no verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Obrigar um gentil convertido, um romano convertido, a se circuncidar é tentar a Deus. É tentar a Deus. E o que significa tentar a Deus aqui? Deus deixou muito claro, pela manifestação do Espírito Santo, que a conversão do judeu é igual à conversão do gentil. Judeu circuncidado, gentil não circuncidado, conversão igual. Então o gentil não precisa se circuncidar. Deus já falou isso. Pedro acabou de dizer. Por que você está duvidando de Deus? Tentar a Deus é isso. Como é que você duvida de Deus e acha que Deus não vai te matar? Não tente a Deus. Tentar a Deus é você desobedecer a Deus, saber do que Deus fez e mostrou, ir contra o que Deus está dizendo e achar que vai sair ileso. Isso é tentar a Deus. Acho que eu não quero mais seguir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que você está tentando a Deus? Você acha que vai sair ileso? Conheceu o evangelho? Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e você agora está dando para trás na sua profissão de fé? Isso é tentar a Deus. Você conhece o evangelho, conhece a palavra e não quer mais seguir a Jesus? Você acha que isso não tem consequências nos céus? Isso não é brincadeira. Por isso, pregar o evangelho é algo muito importante. E crer em Jesus é mais maravilhoso ainda. Mas nós não somos dos que retrocedem. Tentar a Deus é isso. Pedro está dizendo, por que vocês estão tentando a Deus? Porque não praticam o que Deus ensinou de modo muito claro. Entende? E ele dá outra explicação. Pondo sobre a cerviz dos discípulos, o pescoço dos discípulos, né? Um jugo, que é aquilo que botava no animal, de carga, pondo um jugo que nem nossos pais conseguiram carregar, e nem nós conseguimos. Que jugo é esse? É o jugo da lei. A lei de Moisés reflete o caráter de Deus. A lei de Moisés, ela é perfeita, mas nenhum ser humano consegue viver debaixo da lei de Moisés. Os israelitas desobedeciam muito a lei de Moisés. Os crentes pediam perdão, obviamente o Senhor perdoava e eles continuavam, mas muitos desobedeciam e viviam na desobediência mesmo. E a gente conhece a história da nação de Israel, infelizmente, por desobedecer à vontade do Senhor revelada lá na lei de Moisés. Então é uma dura cerviz. E a ideia de dura cerviz aqui é, como você quer que eles sejam salvos por obras da lei de Moisés? Isso é terrível. E na verdade, irmãos, aqui é muito importante pensar nisso. Quando a gente crê em Jesus e começa a aprender o evangelho, a palavra de Deus, ainda com a mentalidade católico-romana, ou espírita, kardecista,
ou de salvação por obras, nós achamos que temos que realizar muitas obras práticas para mostrar nossa espiritualidade. Quando, na verdade, não é assim. Se um dia você se pegar dizendo a seguinte frase: rapaz, eu tenho que me ajeitar, porque eu tenho que dar um bom testemunho. Você ainda não amadureceu na sua fé. Você está dando bom testemunho pensando nos outros, no que os outros vão dizer. Então a sua frase tem que mudar. Tem que ser assim: rapaz, eu tenho que ajeitar a minha vida. Eu tenho que consertar e fugir dos meus pecados, porque eu amo a Deus. Porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Porque Deus é tão bom para mim que eu não posso fazer isso com o meu Senhor. Agora sim, você está andando no caminho correto. E o testemunho é natural. Então você purifica o coração e as obras são consequência disso. Então muitos de nós, quando nos convertemos, eu passei muito por isso, eu quero realizar obras que mostrem que eu sou santo, mas às vezes o meu coração não está purificado. Então eu tenho que purificar o meu coração. As obras vão acontecer. Se eu trabalhar o meu coração. O coração é o quê? É a parte material. A minha mente, emoções têm que ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Quando eu administro, prego para uma igreja que a santidade a Deus se refere a marcas exteriores somente, eu estou fazendo com que a minha igreja seja uma igreja legalista. Isso vai trazer muitos problemas a longo prazo. Muitos problemas a longo prazo, certo? Mas, quando nós atingimos o centro do problema, coração, de onde vêm os males que Jesus falou? Nosso coração. O problema não é a mídia, o problema não são os filmes, as músicas, os livros, os amigos da universidade, da escola, a universidade que é o trono de Satanás. Esses não são os problemas. O problema é o meu coração. Entende? Se eu trabalhar o coração na palavra do Senhor, na dependência do Espírito Santo, eu vou poder transitar nesses locais que Deus quer que eu transite para ser luz no meio das trevas. E aí eu vou conseguir glorificar a Deus ali. Irmãos, vamos parar aqui. Continuamos no próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a aprender como a igreja administra os seus problemas, principalmente com relação à doutrina. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus, nosso Deus, Deus maravilhoso que tem realmente cuidado de nós, nos fortalecido em tudo. Dá-nos essa sabedoria para sermos participantes na Tua igreja, firmados na Tua palavra, no Senhor Jesus Cristo, e prontos, ó Deus, para defender uma doutrina sadia, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, de acordo com a Tua Escritura, uma igreja viva, ó Pai, que nós sejamos esta igreja viva, atuante, amorosa, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom almoço a todos.